Existe um erro silencioso que desgasta a vida de muitas pessoas sem que elas percebam. Não é algo visível, não é um fracasso público, nem uma grande queda. É algo cotidiano, quase automático. Falar demais. Explicar demais. Contar demais. A maioria das pessoas não perde energia pelo que vive, mas pelo que revela sem critério. Cada palavra dita sem necessidade abre uma fresta por onde entram julgamentos, comparações, opiniões e expectativas que não deveriam ter acesso à sua mente. O silêncio, ao contrário do que ensinaram, não é fraqueza. Ele é uma forma profunda de autoproteção. Quando você fala demais sobre seus planos, seus medos ou seus conflitos internos, você não está apenas se expressando. Você está entregando poder. Poder emocional. Poder psicológico. Poder de influência sobre suas decisões futuras. Poucas pessoas percebem isso a tempo. O mundo não precisa saber tudo o que acontece dentro de você. Nem todo pensamento precisa ser compartilhado. Nem toda emoção precisa de plateia. A tranquilidade começa quando você entende que preservar sua vida interna é uma escolha consciente. Se ninguém soubesse o que você está tentando construir agora, quantas críticas deixariam de existir? Quantas dúvidas externas não encontrariam espaço para se instalar na sua mente? Quantas comparações deixariam de corroer sua confiança? Pessoas silenciosas carregam uma força invisível, porque não desperdiçam energia tentando convencer, explicar ou se justificar. Elas concentram essa energia em agir, ajustar, aprender e avançar. Quem controla a própria língua, aos poucos passa a controlar o próprio destino. O silêncio não é ausência de voz. É presença de critério. É saber quando falar e, principalmente, quando não falar. É entender que nem todo ambiente é seguro, nem toda escuta é neutra e nem toda curiosidade vem de um lugar saudável. Quando você protege sua energia interna, a influência do mundo externo diminui naturalmente. A opinião alheia perde força. A ansiedade desacelera. A mente encontra mais clareza. A primeira coisa que você precisa aprender a proteger com silêncio absoluto são seus grandes planos e objetivos de vida. Aquilo que ainda está em construção. Aquilo que ainda é frágil. Aquilo que depende de constância, disciplina e tempo. Existe uma metáfora simples, mas poderosa. Uma semente não cresce se for desenterrada todos os dias. Ela precisa de escuridão, pressão e silêncio para criar raízes. Com os seus sonhos acontece exatamente o mesmo. Quando surge uma ideia que te anima, o impulso imediato é contar, buscar validação, receber entusiasmo externo, compartilhar antes mesmo de começar. Isso parece inofensivo, mas é uma armadilha comum. O cérebro humano confunde reconhecimento com progresso. Ao falar sobre um plano, você recebe pequenas doses de aprovação que simulam a sensação de conquista. O problema é que essa sensação vem antes da ação. E, para muitas pessoas, isso é suficiente para enfraquecer o compromisso real. Quantos projetos morrem logo depois de serem anunciados? Quantas mudanças nunca saem do papel porque a pessoa já gastou toda a energia falando sobre elas? Um plano revelado cedo demais fica exposto às expectativas alheias, às dúvidas de quem não entende seu caminho e às inseguranças projetadas por pessoas que nunca tentaram o que você está tentando. Frases aparentemente inocentes começam a surgir. Tem certeza? Isso é difícil. Eu não faria. Aos poucos, essas vozes externas se transformam em vozes internas. O erro não está nos outros. Está em permitir que essas opiniões entrem cedo demais. Um plano verdadeiro precisa ser nutrido por ações silenciosas, não por discursos. Precisa de constância quando ninguém está olhando. Precisa de ajustes feitos longe do julgamento. Precisa de tempo para amadurecer sem interferência. O excesso de exposição seca aquilo que ainda não criou raízes. Os estoicos entendiam isso com clareza. Eles não defendiam o silêncio como fuga, mas como estratégia. Menos palavras, mais domínio interno. Menos anúncios, mais coerência entre intenção e ação. Não declare o que você vai se tornar. Trabalhe em silêncio até que isso se torne visível por si só. Cada dia sem plateia fortalece sua estrutura interna.
Cada passo dado sem testemunhas constrói algo que ninguém pode tirar de você. O mundo valoriza quem fala alto, mas respeita quem age em silêncio. Seus sonhos não precisam ser explicados, precisam ser protegidos. Eles são sementes. Se lançados ao vento das opiniões, se perdem. Se enterrados com cuidado, crescem fortes, firmes e difíceis de arrancar. E quando finalmente emergem, não precisam de justificativa. Falam por si. Antes de continuar, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões estoicas que fortalecem sua mente, sua disciplina e sua capacidade de se manter firme mesmo quando o mundo tenta te desestabilizar. E escreva nos comentários: hoje eu escolho o silêncio. Esse pequeno gesto reforça uma decisão interna que pode mudar a forma como você se relaciona com suas próprias emoções. A segunda coisa que você precisa aprender a manter em silêncio são suas boas ações e seus atos de virtude. Vivemos em uma época em que quase tudo precisa ser exibido para existir. Ajudar alguém, fazer algo correto, agir com generosidade ou caráter parece incompleto se não for visto, curtido ou comentado. Mas, segundo a sabedoria estoica, no momento em que você anuncia sua virtude, ela começa a perder sua pureza. Quando você faz o bem e sente necessidade de contar, algo muda sutilmente dentro de você. O foco deixa de estar no ato em si e passa a estar na reação que ele provoca nos outros. A virtude deixa de ser um valor interno e se transforma em uma moeda de troca emocional. O gesto continua existindo, mas agora ele carrega uma expectativa: reconhecimento, aprovação, gratidão. E quando essa expectativa não é atendida, surge frustração, ressentimento ou até raiva. Para os estoicos, a virtude não precisa de plateia. Ela é sua própria recompensa. Um homem ou uma mulher virtuosa age corretamente porque isso está alinhado com sua natureza, não porque deseja ser visto como alguém bom. Marco Aurélio comparava a virtude ao funcionamento natural das coisas. A videira produz uvas. A abelha produz mel. Nenhuma delas anuncia o que faz. Elas simplesmente cumprem sua função. Quando você guarda suas boas ações para si, algo muito mais sólido começa a se formar dentro de você: caráter. Um caráter que não depende de aplausos. Um senso de valor que não oscila conforme a opinião externa. Você passa a saber quem é, mesmo quando ninguém está olhando. Isso gera uma estabilidade interna que não pode ser abalada por elogios nem destruída por críticas. Existe também um risco oculto em falar demais sobre suas boas ações. Aos poucos, você se torna dependente da validação. Se ninguém percebe o que você fez, surge a sensação de injustiça. Ninguém reconhece. Ninguém valoriza. E, sem perceber, você começa a condicionar sua bondade à resposta do ambiente. Quando isso acontece, a virtude deixa de ser virtude e vira necessidade emocional. O estoico faz o que é correto mesmo quando não há testemunhas. Especialmente quando não há testemunhas. Porque é nesse espaço silencioso que a integridade se fortalece. O silêncio transforma seus atos em um tesouro interno. Algo que só você e sua consciência conhecem. Algo que não pode ser roubado, distorcido ou usado contra você. A aprovação externa é instável. Hoje ela existe, amanhã desaparece. Já a serenidade de viver de acordo com seus valores permanece. Ela não depende do humor das pessoas, nem do reconhecimento social. Ela nasce da coerência interna. De saber que você fez o que precisava ser feito, no momento certo, da forma correta, sem precisar provar nada a ninguém. Por isso, da próxima vez que fizer algo bom, resista ao impulso de contar. Permita que aquele momento permaneça em silêncio. Sinta o peso positivo dessa escolha. Essa quietude é força. É maturidade. É liberdade emocional. Quanto menos você precisa ser visto para fazer o certo, mais sólido você se torna por dentro. O mundo está cheio de pessoas que anunciam virtude, mas poucas que a praticam em silêncio. Seja uma delas. Quando você deixa de buscar a aprovação externa, encontra algo muito mais valioso: respeito próprio. E esse respeito constrói uma paz que nenhum aplauso é capaz de oferecer. A terceira coisa que exige silêncio e critério absoluto são suas lutas internas e suas fragilidades emocionais.
Existe uma ideia perigosa espalhada por aí de que falar tudo, contar tudo e expor tudo é sinônimo de maturidade emocional. Não é. Em muitos casos, é apenas imprudência disfarçada de sinceridade. Nem todo ouvido é abrigo. Nem toda escuta é acolhimento. E nem toda curiosidade vem do desejo de ajudar. Todos atravessamos momentos de cansaço profundo, insegurança, medo ou confusão interna. Isso faz parte da experiência humana. O problema começa quando você entrega essas partes sensíveis a pessoas que não têm estrutura emocional, empatia ou intenção genuína para lidar com elas. Quando isso acontece, o que deveria aliviar passa a pesar ainda mais. Há pessoas que não escutam para compreender, mas para interpretar. Outras escutam para comparar. Algumas escutam apenas para usar a informação mais tarde. Uma emoção compartilhada no lugar errado não fortalece vínculos, cria exposição. Aquilo que você revelou em um momento de vulnerabilidade pode se transformar em julgamento, comentário atravessado ou até em arma silenciosa contra você no futuro. A maturidade emocional não está em falar tudo. Está em saber o que dizer, para quem dizer e, principalmente, o que preservar. Reconhecer sua dor é coragem. Espalhá-la sem critério é descuido consigo mesmo. Algumas feridas não pedem plateia, pedem tempo. Outras pedem silêncio. Outras pedem a presença exata da pessoa certa, não de muitas pessoas. O estoicismo nunca ensinou repressão emocional. Ele ensina a direção. Emoções existem, mas não devem governar suas decisões nem definir sua identidade. Quando você transforma cada conflito interno em um relato público, você reforça esse conflito. Ele ganha forma, ganha peso e passa a te acompanhar por mais tempo do que deveria. Existe também um efeito invisível, mas poderoso, na forma como os outros passam a te perceber. Quando você se expõe emocionalmente para quem não deveria, corre o risco de ser colocado em uma posição inferior. Não porque você seja fraco, mas porque o mundo costuma confundir vulnerabilidade mal direcionada com instabilidade. E uma vez que alguém te enxerga por esse filtro, mudar essa percepção se torna difícil. Escolher a pessoa certa para se abrir não é frieza, é sabedoria. Um terapeuta confiável, um mentor experiente ou um amigo verdadeiramente maduro podem ajudar você a organizar o caos interno sem distorcer sua dor. Já pessoas despreparadas podem amplificar esse caos com opiniões rasas, comparações desnecessárias ou julgamentos disfarçados de conselho. O silêncio, nesse contexto, não é isolamento. É proteção. É compreender que seu mundo emocional é um espaço sagrado. Não é um palco. Não é um confessionário aberto. É um território que precisa ser respeitado. Quando você aprende a proteger esse território, algo muda profundamente. Você passa a lidar com suas dores de forma mais responsável, mais consciente e menos dependente da validação externa. Nem tudo que machuca precisa ser dito em voz alta. Algumas dores precisam ser compreendidas antes de serem comunicadas. Outras precisam ser elaboradas internamente antes de ganharem palavras. E há aquelas que nunca precisam ser contadas, apenas superadas. O silêncio oferece esse espaço de reorganização. Seu coração não é um microfone. É um templo. E templos não se abrem a qualquer um. Eles exigem preparo, respeito e intenção correta. Quando você aprende isso, deixa de sangrar em ambientes errados e começa a se fortalecer por dentro. Emoções bem cuidadas curam. Emoções expostas sem critério ferem ainda mais. Proteger sua vida emocional não é endurecer. É amadurecer. É escolher não se colocar em posições vulneráveis diante de quem não merece acesso ao que existe de mais sensível em você. Quem aprende a fazer isso caminha com mais estabilidade, menos ansiedade e uma força interna que não depende da reação dos outros. A quarta coisa que exige silêncio estratégico é a sua situação financeira. Poucos assuntos alteram tanto a forma como as pessoas te percebem quanto o dinheiro. E quase ninguém tem maturidade emocional suficiente para lidar bem com esse tema. Falar demais sobre finanças, seja para reclamar ou para se exibir, quase sempre gera consequências que enfraquecem sua posição interna e externa. Quando você compartilha dificuldades financeiras, pode parecer um desabafo, mas muitas vezes isso te coloca, sem intenção, em um lugar de inferioridade. A empatia inicial pode rapidamente se transformar em pena.
E a pena, embora se disfarce de cuidado, cria uma hierarquia silenciosa. A partir dali, algumas pessoas passam a te ver como alguém frágil, dependente ou incapaz, mesmo que isso não seja verdade. Sair desse rótulo depois é extremamente difícil. Mas o outro extremo é igualmente perigoso. Falar demais sobre ganhos, conquistas materiais ou melhorias financeiras raramente inspira. Na maioria das vezes, desperta comparação, inveja silenciosa ou desconforto. As pessoas não veem o processo, o esforço, as noites mal dormidas. Elas veem apenas o resultado e preenchem as lacunas com suposições. Comentários aparentemente inofensivos começam a surgir, carregados de ironia ou ressentimento. Para você é fácil. Você sempre teve sorte. Isso drena energia e cria uma pressão invisível. Em ambos os casos, falar demais sobre dinheiro desloca você do centro. Se você está mal, te subestimam. Se está bem, te observam com desconfiança. O resultado é o mesmo: perda de equilíbrio interno. O dinheiro, por natureza, é instável. Ele sobe, desce, muda de forma. Já a reputação e a imagem que as pessoas constroem de você tendem a permanecer. E uma vez associadas a você, são difíceis de apagar. Os estoicos entendiam isso com clareza. Sêneca, que viveu tanto a riqueza quanto a perda, dizia que o dinheiro deve servir ao sábio, nunca governá-lo. Quando você fala demais sobre sua situação financeira, dá ao dinheiro um poder que ele não deveria ter. Permite que ele defina seu humor, sua identidade e até o tipo de respeito que recebe dos outros. O silêncio financeiro não é vergonha. É estratégia. É entender que suas decisões econômicas dizem respeito apenas a você e, no máximo, a quem realmente pode te orientar com responsabilidade. Buscar conselho é diferente de expor sua vida financeira a qualquer pessoa. Conselhos exigem critério. Exposição indiscriminada gera ruído. Existe também um fator psicológico importante. Quando você fala constantemente sobre dinheiro, positivo ou negativo, mantém sua mente presa ao tema. Ele ocupa espaço demais. O foco se desloca do que você controla, disciplina, aprendizado, ação, para aquilo que oscila. O estoico não ignora o dinheiro, mas não se submete a ele. Usa como ferramenta, não como identidade. Imagine o dinheiro como uma semente. Se você a deixa exposta, qualquer um pode pisar, roubar, criticar ou desvalorizar. Se você a enterra em silêncio, ela cresce protegida. Poucos sabem onde está, poucos têm acesso, mas quando ela brota, está forte. Ninguém pode arrancá-la facilmente. Essa é a verdadeira segurança. Guardar silêncio sobre suas finanças te devolve liberdade emocional. Você deixa de se explicar, de se justificar e de se defender. Passa a ser visto pelo que é, não pelo que tem ou deixa de ter em determinado momento. Porque o dinheiro não define sua inteligência, sua disciplina, nem sua capacidade de se reerguer. Quem aprende a calar sobre esse assunto protege não apenas sua imagem, mas sua paz. Em um mundo obcecado por números, status e aparência, o silêncio financeiro se torna uma vantagem invisível. Ele mantém sua mente clara, seu foco intacto e sua energia onde realmente importa. No fim, o que sustenta uma vida sólida não é o quanto você fala sobre dinheiro, mas o quanto você sabe usá-lo sem se perder nele. A quinta coisa que exige silêncio absoluto são os segredos dos outros e tudo aquilo que alguém confia a você. Poucas atitudes revelam tanto o caráter de uma pessoa quanto a forma como ela lida com informações que não lhe pertencem. Um segredo não é um detalhe casual. É um peso invisível entregue nas suas mãos como sinal de respeito. Quando alguém diz "estou te contando isso porque confio em você", está oferecendo algo que não pode ser devolvido intacto se for quebrado. Muitas pessoas subestimam o impacto de revelar confidências. Acreditam que comentar só um pouco, sem citar nomes ou apenas para desabafar não causa dano real. Mas causa. Porque o conteúdo pode até mudar, mas a essência da história pertence a alguém. E quando essa história circula, mesmo deformada, a confiança se rompe. Às vezes de forma definitiva. Trair um segredo não destrói apenas um vínculo. Destrói a imagem que os outros constroem de você. A partir daquele momento, você passa a ser visto como alguém instável, alguém que não sabe guardar o que escuta.
As pessoas continuam falando com você, mas dizem menos. Se abrem menos. Se protegem mais. A confiança, quando rachada, raramente volta ao estado original. Existe um engano comum de que falar sobre a vida dos outros cria proximidade. Na verdade, cria desconfiança. Quem escuta você revelando segredos alheios aprende algo importante naquele instante. Se você faz isso com os outros, pode fazer comigo. E essa percepção fica registrada, mesmo que nunca seja verbalizada. Para os estoicos, lealdade não é algo que se proclama. É algo que se pratica em silêncio. Guardar a confidência de alguém é um exercício de autocontrole. É a capacidade de resistir ao impulso de transformar a dor, o erro ou a fragilidade alheia em assunto. Quando você consegue fazer isso, fortalece algo essencial dentro de si: integridade. Toda vez que você escolhe não contar algo que não te pertence, você reforça uma identidade interna. A identidade de alguém confiável. De alguém que respeita limites. De alguém que entende que nem toda informação precisa circular. Essa postura cria uma armadura invisível. As pessoas se sentem seguras ao seu redor. Sabem que o que entra em você não sai distorcido. Há também uma dimensão ética profunda nesse silêncio. Quando alguém confia algo íntimo, está, muitas vezes, expondo uma ferida. Ao espalhar essa ferida, mesmo sem intenção, você transforma a dor em espetáculo. Transforma a vulnerabilidade em entretenimento. E isso cobra um preço interno. Mesmo que ninguém descubra, sua consciência sabe. O silêncio, nesse caso, não protege apenas o outro. Protege você. Protege sua reputação. Protege sua paz. Protege sua capacidade de construir relações profundas e verdadeiras. Pessoas que não sabem guardar segredos tendem a viver cercadas de relações superficiais. Já quem domina esse silêncio constrói vínculos raros. Existe uma regra simples, mas poderosa: não carregue histórias que não são suas. Algumas histórias estão frágeis. Outras ainda sangram. Outras sequer terminaram de ser compreendidas por quem as vive. Ao transmiti-las, você se torna parte de um dano que não precisava existir. O que sai da sua boca não apenas descreve quem você é. Constrói quem você se torna. Cada confidência respeitada fortalece seu caráter. Cada segredo traído o enfraquece. Você sempre escolhe, mesmo quando acha que é só conversa. A maturidade verdadeira não está em falar tudo o que sabe, mas em calar o que não deve ser dito. A virtude, para os estoicos, não é apenas fazer o certo quando é conveniente, mas proteger o certo quando o silêncio é a única atitude honrada. Guardar o segredo de alguém é um ato de respeito silencioso. E respeito silencioso é uma das formas mais puras de força. A sexta e última coisa que exige silêncio consciente é a sua vida íntima e aquilo que acontece dentro das suas relações. O que é vivido entre duas pessoas pertence apenas a esse espaço. No momento em que você leva conflitos, discussões ou fragilidades do relacionamento para fora, algo se rompe silenciosamente. Mesmo que a intenção seja apenas desabafar, o efeito quase nunca é neutro. Quando você resolve um problema com a pessoa ao seu lado, a relação segue. Mas quem ouviu apenas a sua versão guarda a imagem daquele momento específico. Você perdoa. Você esquece. O outro não. Aos poucos, cria-se uma sombra invisível sobre o vínculo. A relação deixa de ser um território de dois e passa a carregar opiniões externas que não participam da reconstrução, apenas do julgamento. Existe uma diferença profunda entre buscar orientação e expor intimidade. Orientação exige critério, maturidade e alguém que realmente queira preservar o vínculo. Exposição indiscriminada abre portas para comentários, interpretações distorcidas e interferências desnecessárias. O maior inimigo de uma relação raramente está dentro dela. Quase sempre entra pela boca de terceiros. A intimidade é o alicerce de qualquer vínculo forte. Tudo o que nasce dentro deve ser resolvido dentro. Isso não significa tolerar desrespeito ou sofrimento contínuo, mas entender que a solução não se constrói no barulho externo. Constrói-se no diálogo direto, na responsabilidade emocional e no compromisso de proteger o que foi criado. Quando você fala da sua relação com qualquer pessoa, sem filtro, entrega algo precioso.
Cada comentário externo adiciona ruído. Cada opinião alheia muda a forma como o outro é visto. Com o tempo, isso desgasta a confiança, cria distanciamento e enfraquece o que poderia ser resolvido com maturidade. O mesmo princípio vale para a forma como você se expõe ao mundo, especialmente nas redes sociais. Mostrar demais enfraquece. Não porque felicidade precise ser escondida, mas porque nem tudo que é valioso suporta exposição constante. A vida vivida para ser exibida perde profundidade. A mente passa a buscar aprovação em vez de presença. Quanto mais você mostra, mais se torna refém da reação dos outros. Se não há curtidas suficientes, surge ansiedade. Se não há comentários, aparece vazio. Aos poucos, a paz interna é substituída por uma necessidade contínua de validação. Isso não é conexão. É dependência emocional disfarçada de visibilidade. O estoicismo sempre defendeu a construção de um muro interior. Um espaço onde o que é essencial permanece protegido. Esse muro não isola do mundo, mas filtra o que entra. Permite luz, mas bloqueia tempestades. O silêncio é parte desse muro. Ele impede que qualquer opinião tenha acesso direto ao seu centro. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam provar nada. Não precisam anunciar felicidade, virtude ou tranquilidade. Elas vivem, agem, protegem e seguem. Quanto menos você sente necessidade de se explicar, mais firme você se torna. Quanto menos você se expõe, mais controle recupera sobre sua própria vida. Mostrar menos e viver mais. Falar menos e sentir mais. Compartilhar menos e proteger mais. Esse não é um caminho de isolamento, mas de soberania interna. Uma vida bem vivida não precisa de plateia. Ela precisa de coerência. Precisa de presença. Precisa de silêncio nos lugares certos. Os estoicos sabiam disso. As maiores transformações não começam com barulho. Começam com decisões silenciosas. A força se reúne no silêncio. A disciplina nasce no silêncio. A clareza se consolida no silêncio. E o ser humano se reencontra consigo mesmo quando aprende a calar o que não precisa ser dito. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem sua mente, sua autonomia emocional e sua capacidade de permanecer firme em um mundo barulhento. E agora, escreva nos comentários: o que você decidiu começar a proteger em silêncio a partir de hoje? Pode ser um plano, uma emoção, uma relação ou uma fase da sua vida. Sua resposta pode ser exatamente o ponto de clareza que outra pessoa precisava encontrar.